Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre regionalização do Brasil, características importantes de como o Brasil foi dividido ao longo do tempo. A partir de alguns critérios se estabeleceram essas divisões. O entendimento sobre isso é importante para a sequência dos estudos em geografia. Por isso a necessidade de repensar, relembrar, rever o que é a regionalização, o que são as principais divisões do território brasileiro. Nesse sentido, então, nós pensamos, primeiro, o que é regionalizar, o resultado diz que é a criação das regiões e quais as principais regionalizações do território brasileiro que conhecemos, que aprendemos. Então, pensamos juntos lá primeiro, o que é regionalização? Divisão do espaço geográfico. Como eu divido o espaço geográfico? Eu sigo alguns critérios, como por exemplo, critérios naturais, socioeconômicos, de geração de renda, de tipos de atividades econômicas. São diferentes maneiras de olhar aquele espaço geográfico, de entender, de estudar aquele espaço geográfico. Ou seja, diferentes critérios. Quais são as finalidades? Para que eu regionalizo? Para análise e planejamento. Que tipo de ações, por exemplo, o governo vai fazer nas diferentes áreas do território? Então, com isso, com a regionalização, se consegue estabelecer exatamente o que cada porção do Brasil precisa. Porque temos diferenças entre uma parte do território e outra. Diferenças culturais, a diversidade que existe no território, não dá para fazer a mesma coisa em todas as partes. Então, por isso a necessidade da regionalização. E existem no Brasil e no mundo diferentes formas de regionalizar. O resultado da regionalização é a criação das regiões. Então, nós temos as regiões como essa divisão, o resultado dessa divisão da ação de regionalizar. E aí nós pensamos ali nas divisões que aconteceram no Brasil ao longo da sua história, desde a formação do território, aquelas que foram mais importantes, mais significativas. A primeira divisão do Brasil ficou estabelecida a partir do Tratado de Tordesilhas, onde o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, em pedaços, e cada um desses pedaços ficou sob cuidado de uma pessoa de confiança do rei. Então, essa pessoa era responsável por cuidar para evitar invasões de outros povos, e também para a exploração dos recursos naturais. Essas eram as finalidades ali da divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Depois nós vamos ter diferenças nessas regionalizações do Brasil. Dois exemplos aqui de o mesmo Brasil, mas com critérios diferentes para regionalizar. Portanto, nós vamos ter apresentadas diferenças nesses dois mapas, porque a maneira de estudar o Brasil foi diferente tanto em um quanto em outro. E aí, quais foram essas maneiras, então? Existiram geógrafos que estabeleceram alguns estudos, como foi o caso do Milton Santos, que estabeleceu uma divisão do Brasil em 4, chamado de 4 Brasis, considerando o acesso ao meio técnico científico informacional. Então, o quanto cada parte do Brasil tem acesso ao meio técnico científico informacional é que foi um dos critérios ali usados para essa divisão. E também de todo o processo histórico que estabeleceu diferenças entre uma região e outra. Aí nós vamos ter nessa divisão a Amazônia, o Centro-Oeste, o Nordeste e a região concentrada, que é toda essa área em vermelho. Outra divisão lá, como exemplo, de 1913, como o Brasil estava dividido em regiões, diferente do que nós temos na atualidade, por exemplo. Então aqui, a própria divisão dos estados era diferente, por isso que nós temos essa diferença. E o que era considerado como critério, os aspectos físicos, como vegetação e relevo, foram levados em conta para estabelecer essa divisão de 1913. Os complexos regionais utilizaram que critérios? Econômicos para a divisão do Brasil em 3 partes. E nós temos a divisão do IBGE, também estabelecida ali em 1988, considerando vários critérios. Nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que está representada nesse mapa. Nesse vídeo nós falamos sobre regionalização do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.